E nesse vídeo de hoje eu resolvi quebrar o silêncio e falar tudo que eu sei sobre o tema ETs. E acima de tudo, o que eu penso e eu acredito hoje sobre o tema ET, com tudo que eu trouxe com a minha bagagem de estudo de autoconhecimento e de espiritualidade nos últimos anos. Bom, meus queridos, antes de iniciar esse vídeo, trazer aqui para vocês as minhas informações, peço a gentileza para vocês, se você gosta desse canal, se você gosta desse conteúdo, já chega dando um like nesse vídeo, isso ajuda demais a divulgar os vídeos aqui do canal. Vê se está inscrito no canal, se não tiver, se inscreve para você receber os vídeos novos, o aviso dos vídeos novos que vão chegar por aqui. Também vai lá no Instagram do Escola da Liberdade, o @Escola da Liberdade, se inscreve por lá também. Amados e amadas, vamos falar sobre um tema que todo mundo ama e que fica sedento esperando para saber mais sobre o tema extraterrestres, o que eu penso sobre esse tema. Bom, eu já vou falar de cara o que eu acredito sobre o temas extraterrestres até agora, porque essa minha opinião é só uma opinião, né? Eu não tenho a verdade absoluta sobre esse assunto. Então eu vou trazer para vocês o que hoje eu acredito sobre esse tema, tá? Contudo, juntando toda a minha experiência, tudo que eu já estudei sobre esse tema, tá? Eu acredito que os extraterrestres existem. Sim, claro que existem. Assim como nós, neste plano, estamos aqui encarnados e materializados, eles também existem em um determinado plano, ok? Não significa que eles são exatamente como nós, né? Também não acho que eles virão aqui para nos salvar. Eu acho que quanto mais avançado, né? Quanto mais avançada a civilização, quanto mais consciência este extraterrestre tem, este ser de outros planetas ou de outras dimensões tem, menos interesse no planeta Terra eles têm. Portanto, o que eu acredito é que, primeiro, nenhum vai vir extraterrestre para salvar a gente aqui. Intervenção extraterrestre não vai acontecer. Não vai acontecer. Por quê? Primeiro, porque se um extraterrestre está realmente num nível de amor maior que o nosso, qualquer ser que está numa dimensão superior, ele tem um nível de amor maior que o nosso, ele sabe como funciona o processo de ascensão até uma vibração mais alta. Ele sabe que o processo de ascensão até uma vibração mais alta só pode acontecer pelo conhecimento e pelo autoconhecimento, ou seja, eu, enquanto ser em evolução da ótica que eu tenho a meu próprio respeito, tenho que mudar as minhas ideias e soltar o que não é verdadeiro dentro da minha mente, sozinho. Como assim? Então eu não posso ter ajuda de um ser de outra dimensão? Claro que você pode. O que eu tô dizendo é que ele não vai vir aqui, azul, com um chip, enfiar na sua cabeça e falar, vinhemos, caipira, né? Um ET azul caipira, vinhemos em paz. Tem um meme muito bom que são os carinhas sentados em paz, assim, como se fossem vassouras de bruxa, sabe? Falando, vinhemos em paz. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que eles podem sim influenciar a nossa mente, assim como seres, inclusive desse planeta, podem influenciar a nossa mente, assim como nós mesmos podemos influenciar uns aos outros mentalmente, sim, né? De forma negativa ou positiva. Eles podem sim fazer com que a gente intua ou trazer intuições para nós, sim, com certeza, né? O trabalho com o Curso em Milagres, ele é guiado, ele tem uma guiança, um contato com uma parte da nossa mente chamada Espírito Santo. O Espírito Santo é, metaforicamente, um ser, algo que está dentro da nossa mente, que tem o contato com o não-tempo e com o tempo, tá? Mas,
para nós, né, aqui que acreditamos em formas, acreditamos em símbolos, este ser pode ser uma pomba branca, representado por uma pomba branca. Não significa que ele seja uma pomba branca, certo? Significa que é essa ideia de luz tão profunda dentro da nossa mente que quando a gente pede ajuda para este endereço dentro da nossa mente chamado Espírito Santo, ele pode trazer para nós uma correção de uma ideia na nossa mente que nos traz sofrimento, que é o também chamado correção de pensamento em Um Curso em Milagres. É assim que a cura acontece. Com os extraterrestres é a mesma coisa, tá? É um ser que está numa outra dimensão ou uma própria versão nossa melhorada, né? Uma própria versão nossa no futuro. Por que no futuro? Porque conhece mais, tem um acesso a um conhecimento que nós ainda não temos. Então, está mais próximo dessa ascensão à luz, né? Dessa dissolução na luz. Então, quanto mais consciência o ser tem, menos ele interfere no nosso processo de lembrança de quem nós somos verdadeiramente. Então, quanto mais conhecimento, mais luz esse ser tem, mais amor, menos ele interfere, tá? Porque ele sabe que a gente tem que processar na nossa mente as coisas, aceitar que as coisas não são como a gente imagina que são e mudar a nossa visão, entendeu? Então, o máximo que eles podem nos inspirar é trazer ideias mais próximas daquilo que é verdadeira e entregar pra gente isso, né? Por meio da mente, por meio de textos, por meio de whatever, né? Mas a gente tem o direito, com o nosso livre-arbítrio, de aceitar isso ou não, tá? E isso é com todo mundo, tá, gente? Não é só com os seres azuis, da quinta dimensão, da sexta dimensão, com Jesus, com o Espírito Santo. A gente tem o famigerado livre-arbítrio, que é justamente esse famigerado livre-arbítrio que faz com que a gente continue sofrendo, entendeu? Faz parte do nosso livre-arbítrio o acreditar que existe um ganho no sofrimento. Então, com os extraterrestres é a mesma coisa. E agora eu vou trazer aqui para vocês a visão mais verdadeira do que eu acredito sobre extraterrestres e esse extraterrestre que todo mundo conhece, popular, né? Azul, verde, com orelha grande ou com olho grande, tá? Eu acredito muito, e aí com toda a pesquisa que eu fiz e com tudo que eu vi até hoje, muito em dois caminhos. Um é o que o Joe Dispenza traz com o trabalho dele. Por quê? Porque durante os workshops de meditação, onde no trabalho dele tem 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, inclusive muitos deles praticantes avançados de meditação, quando essas 1.000 pessoas se reúnem, esses seres, chamado Blue Beings por eles, né? Blue Beings, seres azuis, estes seres aparecem para ajudar nas curas. Estes seres aparecem para ajudar nas curas. Quando? Quando essas pessoas estão, depois de 4, 5 dias de meditação, todas juntas, veja bem, ó, tô trazendo aqui o cenário, pra vocês entenderem no que eu acredito. Depois de 6 dias meditando, os workshops dele são de 7 dias hoje em dia, né? Meditando juntas, ou seja, a frequência do ambiente, da sala, das pessoas, porque aí todo mundo entra numa ressonância, querendo ou não, e vai para este lugar de mente mais sutil. Quando a frequência desse espaço se eleva, estes seres surgem. Então, eles estão vindo aqui para ajudar a gente? Nananina, não. Nós estamos indo até a quinta dimensão. Nós estamos indo até a luz, aonde eles podem nos ajudar. Mas a nossa disponibilidade em ir até a verdade aconteceu primeiro, entendeu? É por isso que eles estão disponíveis para nos ajudar. Vocês vão ver que no processo, com qualquer trabalho de autoconhecimento, inclusive Um Curso em Milagres, é a mesma coisa, né? No livro, Jesus fala, eu posso te ajudar, eu posso ajudar você a corrigir a sua mente, a retirar tudo que tem a ver com o sofrimento da sua mente, mas a sua disponibilidade é necessária. Em primeiro lugar, a sua disponibilidade é necessária, ou
a purificação da mente é necessária. Por quê? Porque não é verdade que vem as ilusões, são as ilusões que vão à verdade, entendeu? Então a gente aceita fazer esse processo de ir em direção à luz. Um outro exemplo muito bom, que eu gosto muito, então, Joe Dispenza, tá? Isso eu acredito muito. Foi a única coisa uma das poucas coisas que me fez falar, isso é ET, tá? Isso é o contato com ET. Por quê? Porque eles aparecem quando a vibração... É como se ele abrisse um portal, entendeu? E aí todo mundo que tá lá entra nesse outro estado, nessa outra dimensão, e eles conseguem atuar. Mas o próprio Joe Dispenza diz, eu não tenho nada a ver com isso. Eles aparecem quando eles querem, eles vão embora quando eles querem. Eu não consigo chamar os caras para estar aqui, sempre quando eles sentem que tem que acontecer. Por que eu sinto que aquilo é verdade? Porque eu acompanho lá, como eu já falei para vocês, os testemunhais lá no canal do Joe Dispenza, das pessoas que passam por curas. E assim, tem uns 500 já, só sobre Blue Beams aparecendo para as pessoas. E pessoas muito simples, não é pessoa que, sabe, que tem um super processo, que teve que passar por milhares de coisas. Não, a pessoa só decidiu meditar e decidiu compromissadamente fazer isso, entendeu? E lá dentro do trabalho dele, eles surgem, tá? Eles surgem, eles entram, eles ajudam nas curas e tem mais de 500. De testemunhal de cura, deve ter uns 2.000 já, não sei quantos tem, mas de que eles aparecem para ajudar nas curas, tem uns 500 ou mais, eu não sei calcular, mas tem muitos, de todo tipo de pessoa. E eu gosto de falar que é todo tipo de pessoa, para vocês entenderem que não é impossível, né? A maior parte das pessoas são pessoas muito simples, né? Senhoras, donas de casa, idosos, adolescentes com doenças crônicas ou até doenças que o mundo diz que são incuráveis. Gente, são relatos e relatos das pessoas contando que eles aparecem, tá? E que ajudam nas curas, mas é sempre quando a vibração tá... É um portal que abre, tá? Tanto que quando isso acontece em casa é mais raro. Algumas pessoas passaram por essa experiência desses Blue Beams em casa, lá no trabalho do Joe Dispenza, mas a maior parte é lá. Por quê? Porque é muita gente vibrando, esse portal se abre para uma outra dimensão e aí eles aparecem, porque a gente foi até lá, entenderam? Outra coisa que eu acredito muito é no trabalho do Bashar. E mais uma vez eu vou comprovar aqui para vocês, trazer de novo o que faz sentido para mim, que comprova essa teoria. As ilusões vão à verdade. Não é a verdade que vai às ilusões. No Bashar, que é o Darywanka, é um senhor chamado Darywanka, que canaliza uma entidade extraterrestre da raça Essassani, e que está fazendo um super sucesso agora na internet, né? Ele explodiu. Bashar já tá aí, sei lá, 30, 40 anos, ele explodiu na internet agora. Procurem, é muito legal, porque ele fala da última instância, ele fala do mesmo lugar que as coisas que um curso em milagres fala, com outra linguagem, é muito legal. O Darywanka, ele começou a canalizar o Bashar. O que significa? Significa que ele é como se ele incorporasse o Bashar. Mas o interessante de todo o processo do Darywanka, vocês vão ver que vai desaguar no mesmo lugar, é que quando ele começou a canalizar, eles fizeram, quando não, uns 10 anos depois, sei lá, 20, eles fizeram um documentário, eu já indiquei aqui para vocês, está no Vimeo, esse documentário para alugar, chamado First Contact. Primeiro Contato. Esse documentário conta toda a história do Darywanka incorporando o Bashar, recebendo o Bashar. E realmente você vê que as informações não são informações que normalmente a gente tem no nosso dia a dia. Por isso é muito legal conhecer o trabalho do Bashar também. Porque é diferente, entende? Quando uma pessoa canaliza e ela tá falando mais do mesmo, ou ela incorpora, para mim não faz a menor diferença a pessoa incorporar ou não. Porque se ela sozinha consegue ter acesso a isso, por intuição, por que ela precisa estar incorporando alguém que vai falar mais do mesmo? Se essa pessoa não traz uma novidade, para mim, se ela não traz algo muito único, né? Foi isso que eu encontrei em um curso em milagres, eu abri e falei, cara, isso aqui não existe no mundo.
Isso aqui não existe. Por isso que eu tô grudada nesse trabalho há tantos anos, entendeu? Porque eu não permaneço da mesma forma. A minha visão, ela tá sempre mudando com o curso Semilax. O Bashar, voltando ao Bashar, o da Ivanka, ele tem um documentário chamado First Contact, que tá no Vimeo. Nesse documentário, eles fizeram uma pesquisa com ele, fizeram vários exames e colocaram lá os eletrodos na cabeça dele, que é o que o Joe Dispenza faz no trabalho dele também. E eles descobriram que toda vez que ele canaliza, que ele se conecta com a mentalidade do Bashar, a frequência do cérebro dele se eleva muito, que é exatamente o que acontece no Joe Dispenza. A frequência das ondas cerebrais, ela entra quase em gama, ondas gama. O que é ondas gama? É quase como se a pessoa realmente estivesse em outra dimensão. Ela solta a conexão com a ideia de tempo e espaço, entendeu? E o que é isso se não outro plano? Percebem? É nesse lugar que está o Bashar. Então, inclusive quando ele canaliza, se vocês assistirem, vocês vão ver que ele dá uns trancos assim no corpo, o corpo dá uma tremelicada. Por quê? Justamente porque é o sistema nervoso dele se adaptando a essa frequência do Bashar. Então, não é o Bashar que vem, é ele que aprendeu muito rapidamente a elevar a frequência e ir para aquela frequência. Então, gente, são nesses ETs que eu acredito, tá? Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque vira e mexe as pessoas me pedem para falar sobre esse assunto. É isso que eu acredito sobre ETs. Não fique esperando que alguém venha aqui implantar um chip na sua cabeça, porque não vai acontecer. Você tem que fazer esse trabalho, nem que seja de elevar a sua vibração para você conseguir essa ajuda. Alguma coisa você tem que fazer, entendeu? É você que vai. Somos nós equivocados que vamos à verdade para que a gente consiga receber essa ajuda. Não é a verdade que vem aos equívocos, ok? Não é a verdade que vem às ilusões. Eu acho que eu falei tudo. Eu quero falar do Matias também, mas eu falo no próximo vídeo, sobre os extraterrestres do planeta que ele esteve encarnado, que é Sirius. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso. Me digam aqui se vocês conhecem algo sobre isso, se faz sentido para vocês essa visão que eu trouxe. É só uma opinião, né? Eu não tenho uma visão fechada sobre isso, mas eu quero saber o que vocês pensam. Deixa aqui nos comentários. Beijinhos. Tchau, tchau.